Meu nome é Letícia, sou engenheira de energia e hoje vou fazer a apresentação da minha dissertação, da defesa da dissertação, que é estudo e modelagem do impacto da sujidade do desempenho energético de sistemas fotovoltaicos. Então, nessa apresentação, eu vou apresentar, introduzir um pouco o trabalho, contextualizar ele, a falar um pouco sobre o estado da arte e a revisão bibliográfica feita durante o trabalho, apresentar a metodologia aplicada e apresentar os resultados e discutir um pouco sobre eles. E, para finalizar, vou fazer as considerações finais e apresentar as referências da apresentação. Então, começando aqui na introdução, nos últimos anos tem sido falado bastante sobre sustentabilidade, esse é um tema que tem permeado bastante discussões na sociedade, e, inclusive, essa questão de sustentabilidade, ele é um dos objetivos da ONU para o milênio. Então, até 2030, existe uma intenção a nível global de aumentar o uso de fontes renováveis na matriz energética. E no caso do Brasil, em específico, no final do ano de 2023, a energia solar já representava 16% da matriz elétrica no país, sendo que boa parte dessa potência instalada são de sistemas de geração distribuídas, que foram regulamentados inicialmente pela ANEEL em 2012, e depois essa regulamentação foi substituída pela Lei 14.300 em 2022. Então, os sistemas de geração distribuída eles são categorizados em duas categorias. A primeira é de microgeração, que são sistemas pequenos, até 75 kW de potência despachada, e mini geração entre 75 e 3.000 kW. E dessa parcela de energia fotovoltaica, enquadrada como geração distribuída, quase metade são de sistemas residenciais, que são essa primeira categoria de microgeração, em sua grande maioria, seguido de sistemas comerciais, rurais e industriais. E dentro desses sistemas, a maioria deles está localizado em São Paulo, que é onde tem a maior potência instalada de geração distribuída, seguido de Minas Gerais, que além da geração distribuída também tem vários projetos de geração centralizada sendo outorgados, e também em Bahia e Piauí, com bastante presença da geração centralizada. E falando nesses sistemas solares, nesse contexto, acaba sendo uma preocupação a questão de como esses sistemas vão desempenhar. E a sujidade, ela é um dos fatores, o terceiro fator que mais influencia na produtividade do sistema, seguido da irradiação e da temperatura. Então, por conta disso, é importante entender e estudar esse fenômeno. E quando a gente fala de sujeira, as mais comuns são solo, cinza, dejetos, folhas. Então, é um misto de compostos minerais com compostos orgânicos. E a deposição dessa sujeira é facilitada pelo ângulo de inclinação e a orientação dos módulos. Então, principalmente módulos que eles estão muito planos, a chuva e a gravidade não conseguem remover essa sujeira que se deposita, então ela tende a ficar parada, né? E outros fatores também, a velocidade do vento em relação à orientação. Então, o vento pode tanto remover sujeira quanto trazer mais, a depender da velocidade, tamanho de partícula, enfim, e até propriedades físico-químicas, como, por exemplo, partículas que têm uma composição maior de carbono, elas têm maior aderência, isso é apresentado em alguns estudos na revisão bibliográfica, que eu vou comentar mais para frente. E outras características do local também podem influenciar, então, questão de chuvas, se é um clima muito seco, temperatura, umidade, enfim. E para mitigar uma parte desse efeito negativo, a chuva ela atua como um agente de limpeza natural, porém ela não é o modo mais eficiente. Então, a gente vai ver nos estudos da revisão que muitas vezes é preciso ter uma limpeza manual, mecânica, enfim, para poder ter um efeito, um ganho energético melhor. E o trabalho foi direcionado para responder duas perguntas principais, que seriam quais são os principais efeitos da sujidade sobre a produtividade das usinas conforme a literatura existente, e segundo, como que os dados de geração de energia elétrica variam antes e depois da limpeza? Quais são os ganhos energéticos observados? E a partir desses dois questionamentos foi desenvolvido o objetivo geral do trabalho, que é estudar, modelar e analisar o impacto da sujidade no desempenho energético dos sistemas, a partir do ganho obtido após a limpeza deles, e contribuir de forma geral para o conhecimento para a operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Então, mais especificamente, os objetivos seriam coletar, organizar e analisar os dados de geração antes e depois da limpeza, fazer o mesmo com os dados da estação meteorológica para pegar os dados de radiação, modelar e analisar o ganho energético obtido depois da limpeza, comparar e analisar os resultados obtidos
e fornecer mais informações para contribuir nessa questão de operação e manutenção das usinas. Então, para embasar um pouco o trabalho, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos, e começando bem do começo, falando um pouquinho sobre a radiação solar. A energia que vem do Sol em forma de radiação, quando chega na atmosfera, ela sofre uma série de interações com a nossa atmosfera. Então, passa por muitos fenômenos de absorção e de espalhamento, e acaba chegando no módulo fotovoltaico a energia que está no espectro, na faixa do espectro entre a ultravioleta e o infravermelho. E a irradiância global que está chegando, ela é definida como a taxa de energia total por unidade de área incidente numa superfície horizontal. E ela é a soma da componente direta, que atinge diretamente o módulo, e da componente difusa, que foi a parte da energia que está espalhada. Então, por exemplo, um dia nublado, toda a radiação que chega no módulo é difusa. E no contexto do trabalho foi utilizado o conceito de irradiação, que seria a integral da irradiância no tempo. A irradiância é uma medida de potência por metro quadrado, e a irradiação é uma medida de energia, então watt-hora por metro quadrado. Enfim, a conversão de energia do Sol para a energia elétrica que a gente utiliza no dia a dia, ela acontece através das células fotovoltaicas, células solares, e dentro dessas células acontece o efeito fotovoltaico. As células solares, elas são, na imagem aqui à direita, representadas por esse quadradinho azul. Então, a tecnologia mais utilizada hoje no mercado é a tecnologia de silício, corresponde a cerca de 90% do mercado. Existem outras tecnologias, como filmes finos e células orgânicas, mas nesse trabalho todos os sistemas eles são com tecnologias de silício. E o efeito fotovoltaico acontece quando o silício é dopado com átomos de elementos diferentes, que têm outras quantidades de elétron na camada de valência. Então, quando o Sol excita esses elétrons, eles se movimentam e geram uma corrente, que pela diferença de potencial, ela é utilizada para atender, para gerar energia para outros sistemas. E os módulos fotovoltaicos, além da célula solar, eles são encapsulados e as células são ligadas umas às outras através de uma solda. Então, acaba agrupando, né, todas as células e gerando uma quantidade relevante de energia que pode ser utilizada. E essa energia que sai, ela é uma energia em corrente contínua. Para poder aplicar no dia a dia, a gente precisa que ela seja alternada. Então, no nosso sistema fotovoltaico tem mais um componente muito importante, que é o inversor, que é responsável por fazer essa conversão de energia contínua, em corrente contínua, para corrente alternada. Os modelos que a gente tem de inversor hoje, eles têm uma eficiência superior a 98%. Então, uma conversão bastante eficiente. E falando já na questão da sujidade, de como isso afeta a produtividade dos sistemas, existem vários trabalhos sendo feitos, né, no Brasil e fora. Geralmente, eles verificam as perdas avaliando módulos, né, deixando um sujo e um limpo, e verificando a perda de desempenho depois dessa limpeza, né, fazendo a comparação dos dois. E em estudos desse tipo, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, por exemplo, no período de 6 meses, obtiveram perdas de até 11% para tecnologias de silício policristalino e 13% para telurito de cádmio, que é uma tecnologia de filmes finos. Numa outra região, na Bahia, que é uma região mais seca, que tem uma característica climática diferente, no período de 1 ano, foi registrado perdas de até 11%. No caso desse estudo aqui, eles tinham várias tecnologias no sistema, vários subsistemas com tecnologias diferentes, e as maiores perdas nesse primeiro ano foi com a tecnologia de silício policristalino, com 11,3%, e outra tecnologia de filmes finos chegou a 3,4%, quase 3,5%. E esse sistema foi limpo novamente no ano seguinte, só que os resultados foram totalmente diferentes. Então, para a mesma tecnologia que no ano anterior tinha sido sofrendo as maiores perdas, no ano seguinte sofreram as menores, com 1,9%, e o silício amorfo foi para 4,3%. Então, isso já demonstra como é difícil fazer uma predição desse fenômeno, que ele não é tão intuitivo assim. E numa outra região, que é em Buritis, em Rondônia, que é uma região tropical onde tem bastante incidência de chuva, as perdas para o silício policristalino também ficaram em torno de 11,3%, mas para o silício amorfo, que é um módulo sem moldura, que em teoria deveria facilitar a remoção da sujeira pela chuva, teve perdas maiores. Então, em muitos estudos, a gente vê resultados contraintuitivos com o que a gente esperaria encontrar.
E numa tentativa de tentar predizer ou modelar esse fenômeno, vários tipos de modelos foram utilizados. Eu destaquei aqui os mais comuns de serem encontrados, que seria o fenômeno estatístico, que geralmente utiliza algum método de regressão linear, com uma ou mais variáveis. Eles são modelos mais simples, mas eles costumam explicar bem os fenômenos a nível local. Redes neurais artificiais também estão sendo bastante utilizadas, eles têm um desempenho muito bom, mas também continuam explicando apenas para sistemas muito específicos. Existem simulações numéricas que usam métodos iterativos, usando alguns princípios físicos, modelagens físicas dos sistemas também. O modelo linear, que é um modelo que parte da premissa de que existe uma taxa fixa de deposição diária, então ele faz algumas estimativas de cronograma de limpeza, custos a partir dessa premissa, e outros modelos diversos, como, por exemplo, modelagem estocástica, processamento de imagens, que em específico ele pode simplificar bastante a estimativa de sujidade, pegando algumas imagens, né, avaliando para estimar essas perdas. Teve outro estudo bastante interessante que fez a interpolação dos dados das estações meteorológicas dos Estados Unidos que coletavam esses dados de sujidade e fizeram interpolação. Então, eles demonstraram que é possível fazer interpolação e utilizar dados de ações no raio de 50 quilômetros. Essa foi uma premissa adotada para a seleção das estações solarimétricas nesse trabalho também. E algumas outras informações que esses modelos trouxeram de bastante relevantes é que as características físicas da poeira, físico e químicas também, descrevem melhor a sujidade do que parâmetros ambientais. E dentro desses parâmetros ambientais, os que mais são representativos são a precipitação e o vento, velocidade e direção dele. No entanto, os modelos eles divergem em relação ao tamanho da partícula. Apesar de ser uma informação importante, em alguns modelos, essa informação foi até desprezível. Então, é bem interessante como é um fenômeno difícil de modelar. E teve algumas tentativas de fazer aproximações com modelos físicos, e foi observado que fazer um modelo baseado nas forças de adesão não é satisfatório. Ao mesmo tempo que alguns estudos químicos verificaram que materiais orgânicos que tinham carbono na composição, eles são muito mais aderentes. Então, apesar de ter um modelo com base na força de adesão não seja tão interessante em termos de aproximação com o mundo real, essa questão da aderência ela ainda assim é um fator importante depender da composição dessa sujeira. E para mitigar um pouco os efeitos dela, existem várias estratégias que podem ser utilizadas para remover essa sujeira. Então, e principalmente definir a frequência de limpeza também ideal para cada sistema. Então, essa frequência ela pode variar conforme as características ambientais e também conforme o método aplicado, porque alguns métodos são mais eficientes que outros. Então, por exemplo, a chuva, que é uma ferramenta, digamos, natural, um método natural, ela não é tão eficiente quanto outros métodos, como o robô, como a limpeza manual, teleletrodinâmica, que é um método que não utiliza água. Então, em locais desérticos, por exemplo, onde tem bastante recurso solar, mas não tem água disponível, seria já uma alternativa interessante para fazer essa limpeza. Tem também revestimentos para hidrofóbicos e hidrofílicos que podem contribuir para a ação da gravidade e remover essas partículas. Enfim, tem uma variedade de métodos possíveis. Agora eu queria apresentar um pouco da metodologia aplicada no trabalho em si, que a gente coletou os dados de 8 sistemas fotovoltaicos em operação, são sistemas comerciais. Eles estão todos localizados no Rio Grande do Sul e em São Paulo, todos na mesma zona climática subtropical úmida, então as características entre eles são bastante parecidas entre si. Então, e todos foram limpos utilizando o mesmo método, que é o método manual, utilizando as escovas que podem ser vistas ali no canto inferior direito do slide. E é uma cerda macia, feita de nylon, com detergente e água. Então, é um método bem simples e manual. O trabalho tem uma premissa bastante importante, que é que a correlação da radiação solar incidente nos painéis e a energia elétrica produzida é uma correlação direta. E quando também não tem produção de energia. Então, é um princípio básico que foi base aqui para o trabalho. E esses dados coletados na saída do inversor, então são os dados de energia na saída do inversor, eles foram coletados através das plataformas de monitoramento, e cada inversor tinha a sua plataforma, alguns eram a mesma, outros não. Em algumas dessas plataformas, a gente tinha disponibilidade dos dados horários,
em outras só nos forneciam os dados consolidados diários. Então, no caso dos dados, quando a gente tinha disponibilidade deles por hora, foi feita uma filtragem nos dados, pegando só os dados das 9 da manhã às 3 da tarde, que é justamente o período onde tem a maior incidência de radiação. Então, existiria maior produção de energia. E descartaria os períodos no começo da manhã e no final do dia. No caso da estação meteorológica, foram utilizadas as estações do INMET, as mais próximas, né, respeitando aquele raio de 50 quilômetros. E foi necessário fazer uma conversão, porque os dados eles estavam em kJ por metro quadrado, foram convertidos para watt-hora por metro quadrado, para manter a mesma unidade de medida, né, para fazer a correlação ali e aplicar o método da regressão. Então, a análise dos dados foi feita utilizando a regressão linear, justamente com fazendo essa correlação entre as duas variáveis. E também foi analisada a curva de geração diária nesses sistemas onde tinham os dados horários, justamente para ver a potência de saída do inversor e não apenas a energia, para verificar se houve, de fato, uma melhora depois da limpeza. Então, fazer uma comparação no sistema antes e depois. E em relação aos critérios que foram avaliados a partir dessa modelagem, foi discutida a questão do aumento percentual na geração do desempenho do sistema, o incremento bruto, digamos, na produção diária, seria o incremento de energia em si, não percentual, e avaliar também a curva de potência em dias similares, para poder verificar um aumento também na potência. E aqui a gente tem o primeiro sistema que foi avaliado, é o sistema que está localizado em Caxias do Sul. Ele está instalado em um galpão, um empreendimento comercial. Ele tem 1.000 kW de potência de inversor instalado, são 17 inversores. E no contexto desse trabalho aqui, cada inversor foi considerado como um subsistema. Então, aqui na figura, no canto superior direito, está ali coloridinho, cada subsistema cada cor representa um dos subsistemas que foram analisados. E é interessante avaliar dessa forma, porque a gente consegue comparar o comportamento de um inversor com o outro, porque eles estão no mesmo local, submetidos pelas mesmas condições, né, de entorno, de clima, enfim. Uma questão interessante avaliar. E esse sistema também, ele entrou em operação em 2020, ele já teve uma primeira limpeza em 2021, só que eu não consegui recuperar os dados. Ele foi limpo novamente em 2022 e em 2023. Então, a gente vai conseguir avaliar esses dois últimos ciclos de limpeza, para verificar o comportamento, se foi uma coisa constante, se mudou muito de um ano para o outro, enfim. E uma outra questão interessante, que eu vou pontuar para os outros sistemas também, é a questão da inclinação do telhado, justamente porque esse telhado ele é quase plano. Então, é esperado também que haja uma deposição um pouco maior de poeira por conta disso, porque existe uma dificuldade maior da chuva e dos outros agentes naturais de remover essa poeira de lá. E nesse caso, a estação utilizada está a estação meteorológica, né? Ela está em Bento Gonçalves, que está aproximadamente 29 quilômetros de distância. E para continuar a apresentação, eu mudei um pouquinho a ordem para trazer já, junto da apresentação do sistema, também os resultados obtidos para ele, para não bagunçar demais, né, para ficar fresco na memória e a gente conseguir ter uma avaliação melhor do que foi encontrado em cada caso. Então, como são 17 inversores nesse subsistema, eu selecionei o inversor 8, porque ele está apresentando o desempenho médio do que foi observado nos 17. E antes de apresentar os resultados em si, eu só queria comentar um pouco sobre os gráficos aqui que foram construídos. Esse é um gráfico de dispersão. Então, ele é bastante simples, ele apresenta os dados. Aqui em azulzinho são os dados de energia produzido antes da limpeza, tendo no eixo X a irradiação e no eixo Y a energia produzida. E em laranja seria a energia produzida depois da limpeza. Através da regressão linear, foi possível aproximar esses dois agrupamentos de dados para uma reta, que de fato teve uma boa... que descreveu bem esse agrupamento com um coeficiente de determinação muito próximo de 1. Então, realmente, uma correlação muito forte. E nesses dois casos, na verdade, em todos os casos, né, as retas sempre vão começar na origem, justamente porque se não há irradiação, também não há produção de energia. Então, esse foi o conceito básico. E dessa forma como está aqui, existe uma relação direta entre a irradiação e a energia produzida, de uma forma que as retas, elas, de uma certa forma, elas são um índice também do desempenho. Porque conforme a irradiação aumenta, também vai aumentar a produção de energia,
e a inclinação da reta seria o, o, o índice de desempenho que a gente poderia comparar, né, de um sistema com outro. Então, esse índice de desempenho foi comparado para vários períodos, então de 10 a 15, esqueci de comentar isso mais cedo. Mas uma das ideias também no trabalho foi comparar como que essas retas vão se comportando ao longo do tempo, qual é o efeito da limpeza ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui foi avaliado para 10 e 15 dias, que eram os dados que eu tinha à disposição para avaliar, e nesse caso do inversor 8, foi observado um ganho de 30%, que é um ganho bastante acima do que a gente viu durante a revisão bibliográfica, que os ganhos estavam em torno de 10, 11%. Então, esse é um número que já chamou a atenção por conta disso. A energia, o ganho de energia foi em torno de 0,03 kWh por metro quadrado. E eu pontuei mais algumas informações interessantes dos sistemas, dos 17, né? Porque o ganho ele variou de 9,5% a 65,5%, então variou muito de um inversor para o outro. Isso chama atenção que poderia ter mais fatores influenciando nesse desempenho. Então, por exemplo, se vocês olharem na parte inferior da figura, no sistema 15, por exemplo, ele teve um ganho de quase 60%, o inversor 10 de 46%, o 14 de 65%, o 12 de 39%. Então, os inversores que tiveram os maiores ganhos, eles estão localizados em uma região específica do telhado. E quando a gente para olhar esse entorno, nesse lado do telhado existe uma metalúrgica. Então, é possível que essa metalúrgica esteja agindo como uma fonte de poluição que está intensificando o efeito da deposição de poeira. Porque esse telhado no meio dele ele tem uma lanterninha, então existe uma barreira física que pode estar evitando que toda essa sujeira chegue no outro lado do telhado. E, de fato, a equipe de manutenção que esteve no local relatou dificuldades, de fato, em remover parte da sujeira que ficou aderida, que ela era muito, muito difícil mesmo de ser removida. Então, isso já indica como fatores físicos do entorno mesmo podem influenciar bastante, e muito provavelmente essa foi a causa de um resultado tão fora da curva, tão diferente dos outros que são observados em outros estudos, e até em sistemas observados dentro desse próprio trabalho. E avaliando a questão da curva de potência de geração, o inversor 1 ele também apresenta o desempenho médio. Então, dá para ver que em azul seria o sistema antes de ter a limpeza. São dias bastante similares, a diferença de radiação está em torno de 0,6%. Então, é algo que a gente poderia desprezar nessa análise. E o ganho de potência foi em torno de 25%. Então, foi muito superior. E no caso do inversor 17, que é o inversor menor, teve um ganho de aproximadamente 20%. Então, antes, esse inversor 8, ele é um inversor que entrega até 60 mil watts de potência, e estava entregando em torno de 40. E ele passou 50 mil watts de potência depois da limpeza ser realizada. Então, de fato, isso é um resultado que corrobora os ganhos vistos anteriormente na produção de energia. E esse sistema, como eu comentei mais cedo, ele foi limpo no ano seguinte também, em 2023. Então, foi possível fazer uma avaliação da reta, usando o mesmo período de dados no ano seguinte, que seriam de 10 dias, e avaliar o desempenho de um ano para o outro, ver como que essa reta ficou diferente, né? No caso do inversor 8, ele também representou mais ou menos a média do sistema. De 2022 para 2023, teve uma diferença de 7% do sistema limpo para o sistema sujo. E quando essa manutenção foi feita, também aconteceu a troca do data logger. Então, a gente ainda estava utilizando uma plataforma de monitoramento que dispunha dos dados diários e passamos a ter dispunha dos dados horários e passamos a ter apenas acesso aos dados diários consolidados. Então, foi interessante também avaliar de um ano para o outro como que funcionou a reta, tendo dados horários e depois tendo dados diários. E a variação de um ano para o outro, ela passou para ser em torno de 14%, variando até 14%. Então, foi observado que existe uma perda de precisão nesses dados por fazer essa troca na granularidade dos dados. No entanto, a reta ainda consegue representar bastante bem as tendências, né, do sistema.
chegando a valores ainda assim próximos do que foram obtidos no ano anterior. E um outro ponto interessante que foi possível pegar os dados um pouquinho mais longos, então entre 10 e 30 dias, e durante esse período de 10, 20 e 30 dias, esse inversor apresentou um aumento no desempenho no ganho energético observado, de 32% para 35%. Dentre os 17 inversores, foi observado comportamentos variados, onde alguns aumentavam, como foi o caso do inversor 8, e alguns diminuíam, que de fato seria esperado, já que a tendência é que a poeira volte a se depositar em cima dos módulos. Então, é interessante observar que esse não foi o fenômeno padrão observado em todos. E alguns outros pontos que eu gostaria de ressaltar é que nessa limpeza de 2023 foi feita apenas parcialmente, porque a equipe teve dificuldades em relação ao mau tempo. Então, foi avaliado apenas os inversores de 1 ao 8 e o 17. Pegando a amostra de 10 dias e comparando, né, de um ano para o outro, o sistema sujo, as inclinações das retas variaram de menos 7,9% a 7%. E do sistema limpo, que teve a troca da data logger e da granularidade dos dados, essa variação aumentou para menos 14% a 15%. Então, isso ressalta aquela questão da precisão que eu comentei antes. E a porcentagem de ganho, né, dos sistemas, elas variaram de 4%, dos subsistemas, no caso, variaram de 4% a 32% e no geral, foram aumentando. Porém, quando você olha os inversores individualmente, por exemplo, o inversor 1, ele de fato aumentou da amostra de 10 para 30 dias, o ganho observado, mas o inversor 17, por exemplo, ele diminuiu de quase 25% para 14%. Então, de fato, é interessante observar como eles se comportam de maneiras diferentes. E de uma maneira que não é tão óbvia assim de se explicar. Outro sistema bastante interessante é o sistema 8, que ele está localizado em Alpestre. É um sistema que está numa área rural, então não tem fontes notáveis de poluição próximo. E esse sistema é uma microgeração, que tem 2 inversores de 5 kW cada, e eles têm um conjunto de módulos idênticos. Então, são dois inversores, 2 subsistemas idênticos, e um subsistema foi limpo e o outro continuou sujo. Então, foi possível fazer uma comparação direta entre 2 inversores, 2 sistemas, na verdade, para comparar justamente esse efeito da limpeza. A limpeza aconteceu no ano passado, no final do ano, em 2023. A inclinação do telhado foi ela é um pouquinho mais expressiva em comparação ao sistema 1, e a estação meteorológica mais próxima era de Frederico Westphalen, que está a 41 quilômetros da usina instalada. Então, dos resultados que foram obtidos, no gráfico antes da limpeza, dá para ver que as retas elas quase se sobrepõem. Porém, depois da limpeza, já dá para ver que o inversor 1, que é o inversor azulzinho, o limpo, ele já começa a se destacar em relação ao outro sistema, porém com ganhos mais modestos em comparação ao sistema 1. Então, no período de 10 dias, foi observado um ganho de 5,7%, enquanto o sistema 2, que continuou sujo, continuou piorando seu desempenho. E esse fenômeno foi intensificado conforme o tamanho da amostra aumentava. Então, de menos 2,9% passou a menos 3,5%, indicando que a sujeira continua se depositando. E, de fato, no sistema 1 também, o ganho obtido ele também foi reduzindo no decorrer do tempo. E esse valor, aliás, de ganho obtido, ele está mais de acordo com o que é observado em outros estudos também, que está em torno de 8%, 5%, 10%, 11%. Enfim, está mais de acordo com o que foi visto em outros casos. E nesse caso aqui, do sistema 8, ele é interessante avaliar os sistemas nos mesmos dias. Então, é a mesma radiação que está incidente nos dois. No dia 8, que é o dia anterior à limpeza, as duas curvas estavam se sobrepondo quase perfeitamente uma na outra. Mas no dia 10, que foi o dia seguinte à limpeza, já dá para ver que o inversor 1, que é o azulzinho, ele já estava produzindo mais energia, entregando maior potência, chegando no máximo do inversor, que seriam 5.000 watts. No dia 19, que seria no 10º dia, né, no caso da primeira amostra, esse comportamento continua. Então, e no dia 29, que seria o 20º dia, foi um dia nublado. Então, nesse caso, não dá para ver uma diferença tão grande.
mas nos dias ensolarados foi visto que existe de fato uma diferença na produção de energia no desempenho do sistema. E um outro caso interessante é o caso de um condomínio em Porto Alegre, que ele é um condomínio residencial, então também não tem grandes fontes poluidoras próximas, pouco fluxo de veículos, tem uma área verde em boa parte do entorno, e existem 5 sistemas de microgeração nesse condomínio. Então é interessante avaliar, porque são, pegando, né, os outros 2 sistemas, é como se fossem 5 subsistemas também numa área muito próxima umas das outras. Então, a questão de condições climáticas, tudo vão ser bastante próximas, né? Questão de entorno. Então, é também uma oportunidade interessante de avaliar como os sistemas que são tão próximos e são tão similares, até em questão de equipamento, eficiência, tudo, como que eles podem se comportar de formas bastante diferentes. E aqui, apresentando, né, os dados mais específicos de cada um deles, os sistemas são todos de microgeração, a eficiência de módulo inversor é bastante similar uns com os outros, e o sistema 2, 5 e 6 foram limpos em 2022, sendo que o sistema 5 e 6 foram limpos no mesmo dia, porém, e tem também inclinação bastante similares, né, no telhado uns com os outros. E a estação solarimétrica utilizada foi de Novo Hamburgo, a 47 quilômetros de distância. Já o sistema 3 e 4 foram limpos em 2023, também um dia depois do outro, então praticamente juntos. Só que o sistema 3, ele está numa laje, então ele é quase plano. Então é interessante também avaliar como que essa questão da instalação dele pode ser um dos fatores que afeta o desempenho dele, que foi bem diferente dos outros. E a estação solarimétrica utilizada foi a de Porto Alegre, que é uma estação mais próxima, que passou a disponibilizar esses dados no final de 2022 apenas. Então, por isso que foi necessário usar duas estações nesse caso aqui, por conta da disponibilidade. Eu agrupei os dados de cada sistema numa tabela só para facilitar essa comparação aqui na apresentação. Então, o sistema 2, para o período também entre 10 e 30 dias, teve um ganho, todos eles tiveram um ganho positivo, né, da limpeza. No caso do sistema 2, chegou a 8% no início e foi reduzindo ao longo do tempo. No caso do sistema 3, isso também aconteceu, só que esse é o sistema que, como eu comentei, ele está quase plano, e além de reduzir, aparenta que o efeito da limpeza se perdeu também, porque o ganho passou a ser negativo, entre aspas. Então, ele estava produzindo igual ou menos do que estava produzindo antes da limpeza, um período muito curto de tempo. Então, esse foi um outro ponto que chamou bastante atenção também. E em comparação ao sistema 4, que foi limpo praticamente junto, ele também teve um ganho similar ao sistema 3, então de 11 a 15% mais ou menos, a diferença de um e outro, então um desempenho bastante similar. E os 2 sistemas que seriam interessantes de se observar são os sistemas 5 e 6, sendo que o sistema 5 teve um ganho de 2,1% e o 6 de 21%, que também é um resultado bastante fora da curva, um ganho muito maior para um sistema que não tem problema nenhum com inclinação, nada do tipo. E no caso desses 2 sistemas, o ganho ele se manteve quase o mesmo ao longo dos dias avaliados. E alguns resultados que eu gostaria de destacar, né, é que em todos eles teve um aumento na produção de energia imediatamente depois da limpeza, teve uma melhoria mais modesta no desempenho em relação ao sistema 1, mas é uma porcentagem que está de acordo com o que foi visto em outros sistemas, na revisão da literatura e até com o sistema 8. E no caso do sistema 3, a inclinação pode haver algum tipo de influência em relação ao sombreamento, porque a limpeza dele foi feita no período de inverno, bem dizer. Então, foi feito na sinais de 30 dias antes e depois, pegou os meses de abril e junho, que é quando o ângulo solar está mais baixo. E como a gente está usando os dados diários, a gente não consegue fazer a filtragem só dos momentos onde existe maior produção de energia. Então, é possível que parte dessa redução de desempenho também possa ser por um efeito mais presente das sombras no início da manhã e no final da tarde. Ao mesmo tempo que o coeficiente de determinação em todos esses sistemas foi bastante alto, bastante próximo de 1. E ele ficou similar aos outros sistemas, então é difícil também dizer que foi uma causa ou outra.
é possível que tenham vários fatores ali que estão influenciando, e talvez não seja simplesmente uma perda na eficiência da limpeza, mas poderia ter fatores da própria duração do dia, ou essa questão do sombreamento que eu comentei mais cedo, influenciando nessa perda de desempenho do sistema. Em relação ao sistema 7, perdão, ao sistema 6, é o sistema que teve a perda de 20%. Então, é um sistema que tem uma inclinação de 20 graus, então não está... Ele acaba sendo um ponto fora da curva, né? Um comportamento diferente dos demais. Então, isso é mais uma indicação de como é difícil fazer uma predição dos sistemas, mesmo em sistemas que estão em condições similares, mesmo local, mesma eficiência de sistema, enfim, os resultados são bastante divergentes entre si. E, por fim, foi avaliado o sistema 7, que está em São Paulo. Esse também é um sistema de mini geração, ele está localizado em uma indústria, e ele tem 3 inversores. Esse sistema ele passou pela primeira limpeza dele em 2023, mas antes da limpeza em si, aconteceu outras manutenções no telhado referente à vedação, por conta de infiltração mesmo. E foi necessário desmontar o sistema, retirar alguns módulos justamente para botar a manta asfáltica embaixo, em alguns pontos que estavam tendo vazamento. Então, foi observado que, por ter que tirar e colocar de novo no inversor 1, algumas strings ficaram desconectadas. Então, depois da limpeza, quando foi feita a manutenção e restabelecimento dessa conexão, teve um ganho de desempenho muito superior, mas não foi por conta da limpeza somente, né? Foi por essa questão da instalação mesmo, que houve uma falha e foi corrigida. Então, para essa análise aqui, esse inversor ele foi descartado. E teve uma outra questão dessa limpeza também, da utilização da manta asfáltica, ela não foi tão cuidadosa nesse sistema. Então, a equipe de limpeza ela relatou que tinha alguns módulos que tinham restos ainda de manta por cima. Então, é possível que essa falta de cuidado também tenha piorado um pouquinho em alguns pontos do sistema. E pela foto também, no canto inferior direito, dá para ver que tinha bastante sujeira também depositada, principalmente ali perto das bordas, tinha um acúmulo maior também. Esse sistema, ele também está numa inclinação de telhado bastante baixa, e a estação, a mais próxima, ele está na cidade de São Paulo, em Interlagos, também bastante próximo. Os resultados obtidos para os inversores 2 e 3, que foram analisados, então. A energia produzida antes da limpeza, que está em azul, aliás, a reta, né, em azul, da energia produzida antes da limpeza, ela tem uma inclinação menor, então, de fato, a limpeza teve um efeito positivo também. O coeficiente de determinação está bastante próximo de 1, então indica uma boa relação entre os dados de radiação e a produção de energia. São dados uma correlação bastante forte. E foi avaliado os períodos de 10 e 20 dias para cada inversor. O desempenho dos dois está bastante próximo um com o outro. Isso também é um ponto interessante a se destacar. E, no geral, o ganho obtido está em torno de 11%. E 11% e 12%, que está de acordo com o que foi visto em outros trabalhos. E, ao longo do tempo, né, do período de 10 para 20 dias, teve uma melhora, digamos. Então, a inclinação da reta aumentou quando o período de análise também aumenta. E no caso da energia bruta, né, seria um ganho de 0,01, quase 0,02 para a energia obtida por metro quadrado. Então, as considerações finais é de que é possível utilizar, modelar a relação entre a radiação e a energia produzida. Teve um coeficiente de correlação muito próximo de 1, então isso é um bom sinal para o modelo. O coeficiente angular da reta, tanto antes quanto depois da limpeza, ela pode ser uma medida de desempenho desse sistema, justamente porque, de uma certa forma, ela mede, né, a capacidade de conversão da energia e permite a comparação direta entre os sistemas, como a gente fez no desenvolvimento desse trabalho. As curvas de potência também demonstram que teve uma melhoria bastante expressiva, né, nos sistemas, sendo que no sistema fotovoltaico, no sistema 1, teve casos de até 25% de aumento na potência despachada. Existem outros fatores, além da sujidade, que podem estar afetando o desempenho da usina, como a inclinação do telhado, o sombreamento, condições ambientais, como condições ali do entorno, né, de ter fontes poluentes muito próximas. E
É importante sempre lembrar que o trabalho também tem limitações, principalmente em relação à coleta de dados, tanto das condições climáticas, né, quanto a granularidade dos dados, de não ter disponibilidade deles na dados horários sempre. E isso pode afetar a precisão das medições, apesar de que a tendência geral permanece a mesma. E para trabalhos futuros, é interessante verificar se é possível adaptar a metodologia para fazer uma estimativa da taxa, de uma taxa de sujidade diária, uma porcentagem por dia de deposição dessa poeira, porque assim seria possível definir um cronograma de limpeza ideal ou alguma sugestão em relação a isso. É interessante avaliar a interação de outras variáveis ambientais nessa correlação de radiação e energia produzida. Então, principalmente precipitação, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e pressão atmosférica. E isso é interessante também investigar outros métodos de limpeza, porque todos os sistemas foram limpos da mesma forma. Então, talvez investigar outros métodos para verificar se esse efeito, esse ganho obtido poderia ser um efeito mais duradouro. Então, o trabalho foi esse. A questão das referências utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos. Aqui os notados de contatos, caso queiram entrar em contato. Muito obrigada a todos.